No vídeo de hoje, gostaria de continuar a reflexão acerca da docência que iniciei no último vídeo e acerca do qual recebi alguns comentários, algumas mensagens interessantes, por isso resolvi dar esta sequência. Quando nós pensamos sobre a docência e o que determina aquilo a que o professor vai se determinar, vai especificar os seus estudos, em que o professor vai especificar os seus estudos, existe um ponto concreto que é muito importante, mas muitas vezes desprezado, que é a necessidade dos alunos que estão ao nosso redor. Há muitos assuntos, para quem gosta de estudar, interessantes. Ou seja, alguém que começa a realmente investigar por meio da filosofia a realidade pode querer se tornar um especialista na lógica, na filosofia da natureza, nas matemáticas, na ética e relacionar aqui o mundo da ética, falando de ética, direito, política, economia, a metafísica, enfim, há diversas áreas de estudo em que só no campo da filosofia nós podemos nos aprofundar. Como fazer para escolher alguma para dar aulas, para organizar cursos? Este é um ponto muito importante porque não diz respeito somente à questão financeira. Vamos fazer o que as pessoas querem, o que o público quer. Certo, porém, um professor não conseguirá manter o foco, o interesse, a profundidade nos seus estudos se ele se basear somente na opinião do público. Ele precisa se basear em uma opinião um pouco mais concreta. Não é do público de modo geral, mas de seus alunos. E ele conseguirá os alunos na medida em que ele se expor com os seus conhecimentos. E aqui entra um outro problema a respeito da docência. Conheço muitas pessoas que têm um conhecimento vastíssimo sobre algum assunto, porque estão há anos já estudando, porém não querem se expor, não querem mostrar o que sabem acerca do conhecimento, porque têm medo de errar, porque acham que ainda são muito novas, enfim. Por um tempo, eu também pensei dessa forma. Porém, a situação em que vivemos, e aí o vídeo sobre o Machado de Assis e a decadência intelectual talvez seja exemplar para explicar isto. A situação intelectual em que vivemos, especialmente no nosso país, é tão triste que nós precisamos difundir, né, o pouco ainda que conhecemos, mas com firmeza podemos falar: eu conheço isso, eu sei chegar do ponto A ao ponto B seguramente, né? E eu já experimentei isso com alguém e isto é algo muito interessante. Precisa ser difundido, precisa ser divulgado, porque alguém ou várias pessoas se beneficiarão deste conhecimento, né? Então nós temos de ultrapassar esta barreira. E como dizia o próprio Padre Sertilanges na Vida Intelectual, quando está falando sobre a escrita, e quando nós vencemos o aspecto da escrita enquanto um auxílio para os nossos estudos, né? Há um outro vídeo no canal também falando sobre este tema, as diferentes concepções de escrita e a utilidade para os nossos estudos e também a escrita para divulgar ideias. Quando nós estamos neste segundo ponto, pensando a respeito da divulgação das nossas ideias, nós nos abrimos às críticas. E abrir-se a críticas e enfrentá-las posteriormente, não tão somente querendo rejeitá-las, mas também as aceitando e revisando os nossos estudos e os nossos conhecimentos, é uma condição, a meu ver, indispensável para um aprofundamento necessário à docência, né? À boa docência. Porque assim nós vamos
polir o que nós sabemos e direcionar e esclarecer alguns pontos que podem não estar tão claros a nós mesmos. Eu tenho um professor no doutorado, sempre fala, na área do direito, mas ele fala algo muito interessante. Quando alguém nos questiona de algum ponto e nós não temos meios de responder e isso nos causa uma frustração, e às vezes é uma frustração que pode ser fisicamente percebida, né? Porque a pessoa franze a testa, né? E começa a olhar de um lado para o outro, começa a ficar inquieto, impaciente. Quando nós não sabemos como responder a alguma pergunta, dar as razões pelas quais nós temos tal ou qual pensamento, né? Isso é um indicativo. Não deve ser tomado somente como um momento de frustração. A frustração deve ser superada e o indicativo é de que nós precisamos estudar, nós precisamos aprofundar, nós precisamos esclarecer estes pontos acerca dos quais nós somos questionados. Fazendo uma comparação, nós podemos perceber, né, dentro da ordem da providência e do que Deus permitiu quanto aos ataques à igreja, que as heresias foram uma circunstância em que a igreja pôde esclarecer a sua própria fé aos seus fiéis, a si mesma. E nós estamos sempre com essa tentativa de esclarecimento, né? Do ponto de vista, seja da igreja, do ponto de vista da nossa vida pessoal, do ponto de vista, e o que faz parte da nossa vida pessoal, é claro, da nossa vida intelectual. Por isso, essas circunstâncias são muito importantes, e essa exposição também é muito importante. Eu digo porque os meus vídeos e os meus textos, né, são obras em progresso, são partes de uma obra em progresso. Da minha formação, eu divulgo aqui, né, coisas acerca das quais eu estou estudando, a partir das quais eu vou aprofundar em um curso com alunos particulares, alunos em uma turma, técnicas, no caso das línguas, que eu estou aplicando naquele momento aos meus estudos das línguas e já começo a ver alguns resultados, ou os meus alunos, né, aplicaram. Então vejam só, se a gente começa esse percurso, imaginem daqui a alguns anos, né? Podemos pensar daqui a 20 anos. Como não será? Nós poderemos fazer uma comparação, um relatório acerca do crescimento, do aperfeiçoamento com aquela disciplina, daquele método, se é algo que funciona, é algo que não funciona. Ou seja, não temos de pensar em coisas acabadas, até porque o meio das redes sociais hoje não nos permite mais falar sempre das coisas que já estão totalmente estabelecidas em nossa vida. E, a meu ver, totalmente estabelecido é somente depois da nossa morte. Porque até lá nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos mudar alguma técnica, em especial quanto às técnicas, né? Podemos aprimorar, aprofundar um conhecimento, responder a uma questão que ainda estava que ainda nos era muito nebulosa outrora, e a experiência, os estudos, outros comentadores nos possibilitaram isso. Quando eu falo dos comentadores, por exemplo, que eu sempre digo aos meus alunos que todos os anos, há alguns anos já, pelo menos uns 6 anos, eu releio quase que as mesmas obras, né, do ponto de vista da filosofia, as obras de Aristóteles, do ponto de vista da literatura, os épicos. Então, isso acaba me dando tempo para consultar alguns outros autores. Então, por exemplo, neste momento em que estou ministrando com o Jean Guerreiro, meu amigo, grande professor, o curso Jornada da Sabedoria, e nós estamos no módulo de Lógica. E aí, estávamos discutindo ontem, considerando a gravação desse vídeo, no dia anterior, as categorias de Aristóteles, discutindo sobre o que é a substância, aí os antipredicamentos. E aí eu já havia ministrado alguns outros cursos a respeito deste assunto,
Mas agora pude conhecer a opinião do João de Santo Tomás, que foi um aluno, um seguidor posterior de São Tomás de Aquino, do Cardeal Caetano, e anteriormente, né, já tinha alguma noção do Boécio, Santo Alberto Magno, do próprio São Tomás de Aquino. Então, vejam só como a possibilidade, né, de aprofundamento em um estudo, a vida de estudos de um professor não se reduz a ter lido uma vez um livro. Na verdade, nem do aluno deveria se reduzir a essa única leitura. Nós deveríamos ler várias e várias vezes, especialmente estes livros como as categorias em que em uma ou duas páginas nós temos assunto para discutir por horas e horas. O que o Aristóteles quis dizer aqui, da onde é que Aristóteles tirou essa classificação, qual era o método de Aristóteles, a ordem de exposição do seu pensamento, qual era a sua intenção com a obra inteira. Todos esses pontos são obscuros nestas obras, mas são obras que influenciaram bastante a formação intelectual do Ocidente. Então, nós precisamos conhecê-las e precisamos conhecer este debate também, né? E ontem mesmo na aula um aluno me perguntou: mas professor, como é que eu consigo acesso a estes comentários? Falei, bom, primeiro ponto é, querendo ou não, nós precisamos do conhecimento do latim. Não é um latim tão complexo do ponto de vista de entender o que está escrito ali na língua latina, né? A complexidade e a grande dificuldade está muito mais no conteúdo do que na língua, certo? Então, para poder compreender bem o que fala São Tomás de Aquino e de forma não ordenada quanto às categorias, mas em várias obras, conseguir relacionar tudo isso, João de Santo Tomás, o Cardeal Caetano, as distinções que fazem, bom, aí é um outro conhecimento, é um conhecimento que advém mais da filosofia do que da língua latina, propriamente. Então, essas oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento, elas são fundamentais ao professor e também, como eu havia dito no começo, a percepção das circunstâncias dos nossos alunos. E sobre este tema, eu já fiz uma publicação no Substack de uma reflexão. Lá eu divido entre as cartas publicadas aos finais de semana, aos domingos, e as reflexões, as meditações. Ou seja, são textos menores e os quais foram escritos a partir de algumas reflexões que eu tive, considerando uma conversa do meu dia, algum fato que me chamou a atenção, enfim. E neste caso, foi após dar carona para um grande amigo, com o qual eu conversava sobre a docência, sobre a filosofia, né? E ele havia me dito que os seus estudos estavam sendo guiados, estavam sendo aperfeiçoados e concretizados, né? Ordenados de acordo com as dúvidas e os questionamentos, as exigências do aluno. É claro que essas exigências não podem ser absolutas, né? Por exemplo, um aluno chega para um professor de lógica e fala: professor, eu quero estudar metafísica. E aí o professor vai começar a estudar metafísica, se ainda não estudou. Não é nesse sentido. Mas dentro do assunto proposto, existem vários pontos que podem ser abordados com mais profundidade. E aí o professor vai guiar. E dentro também das necessidades do aluno. Por exemplo, neste momento, eu ministro uma tutoria particular a um cirurgião plástico. E nós estudávamos filosofia, de modo geral, né? E ele perguntou se havia algum assunto dentro da filosofia que poderia servir de base, de fundamento para guiar a sua técnica dentro da cirurgia plástica. Eu disse sim, há a questão da beleza e toda a discussão sobre a relação entre arte e beleza, a beleza no corpo humano, a beleza no mundo, a beleza em Deus. E é o que nós estamos estudando agora, né? Após lermos os comentários de São Tomás, que são comentários que também não estão unificados, né, a respeito do tema, e algumas posições de outros mestres medievais, nós vamos ler comentadores como Jacques Maritain, o Etienne Gilson, Carlos Noguet, enfim, dentre outros, os quais tomam as mesmas questões, como as mesmas questões da Suma de Teologia, Suma contra os Gentios,
para poder discuti-las, né, e desenvolver a partir disso uma filosofia estética, né, desenvolver as reflexões sobre a beleza, sobre a arte, enfim. Então, as circunstâncias também importam, as circunstâncias do aluno também importam para que o professor possa guiar a sua ação. Mas nesse texto eu gostaria de ler um breve excerto, né, que eu escrevi. Eu disse que de forma igual eu vivi a docência, ou seja, também guiando-me pelos meus alunos. E, embora queira apresentar tudo sobre o que estudo e o que estudei, é preciso concentrar-me no que resolverá os problemas de quem foi colocado no meu caminho. Sócrates conclui no banquete que o amor não pode ser apenas por uma parte da coisa amada, ou seja, parcial, mas deve ser pelo todo. O verdadeiro mestre compreende isso profundamente. Ama a arte ou a ciência que ensina e deseja aprofundar-se em todas as suas partes. Entretanto, esse amor precisa ser ordenado, ou seja, deve-se estudar com virtude, pois, como ensina Santo Agostinho na Cidade de Deus, a virtude é ordo amoris, é ordem do amor. Quando ordena seu amor segundo as exigências do magistério, o professor conduz melhor seus alunos para que possam alcançar seguramente a fonte da sabedoria e dela aurir a água que tanto desejaram. Ou seja, nós podemos nos aprofundar em muito, mas o professor não pode chegar com um conhecimento e pensar que ele vai derramar esse conhecimento em cima do aluno e o aluno conseguirá aurir, conseguirá absorver todo este líquido, todo este conhecimento. Não. O professor não pode ser este guia se estamos falando de uma formação contínua, mas ele deve ser um guia por meio do ato de guiar, de conduzir, de motivar o aluno para que trace o seu caminho com as suas próprias pernas. Então, esse conhecimento precisa ser ordenado. Às vezes ele vai ser dado em doses homeopáticas. E aí a gente podemos nos perguntar depois de uma aula, mas havia tanto para ser dito? É verdade, mas tanto para ser dito para exacerbar, para ostentar o teu conhecimento, ou tanto para ser dito do ponto de vista daquilo que vai ser aproveitado pelo aluno. Essa distinção é fundamental, pois muitas vezes apenas queremos falar que sabemos muitas coisas enquanto professores, né, que podemos falar sobre muitos assuntos, mas será que o aluno vai ser afetado de alguma forma por isso? Eu penso que em um contexto isto pode servir. O contexto de uma apresentação como uma palestra, um seminário, ou seja, aquele contexto em que nós podemos aprofundar alguns temas a fim de que o aluno seja motivado para estudá-los, para buscar uma formação posterior, mas não enquanto as aulas de um curso, de uma formação contínua, os quais visam formar, ou seja, aperfeiçoar o conhecimento do aluno para que ele obtenha a ciência ou a arte determinada, certo? Então o professor precisa pensar a respeito de como fazer esta ordenação. E aí, quando ordena seu amor, segundo as exigências do magistério, as quais são exigências também dos alunos, o professor conduz melhor seus alunos para que possam alcançar seguramente a fonte da sabedoria e dela aurir a água que tanto desejaram. Assim, o caminho percorrido por cada professor se define ao longo da docência. Do ponto de vista divino, todos os nossos deveres já estão traçados. Do nosso, descobrimos-los à medida que caminhamos. Não fazemos propriamente o nosso caminho, mas o encontramos. Essa é uma distinção interessantíssima. Nós não estamos criando um caminho nosso totalmente, mas nós o encontramos. Como? Bom,
traçando, né, todos os dias as nossas ações, os nossos deveres. Professor, deves estar sempre atento a 3 murmurações: a do ser humano, a do homem do seu tempo e a dos teus alunos. Os antigos já exploraram muitas vias, mas não precisas percorrê-las todas, mas apenas aquelas às quais te chamaram, ou seja, as quais o ser humano nos chama para resolver. Por exemplo, a questão: o que é o amor, o que é a justiça, o que é a paz, né? São questões que precisamos, de alguma forma, enfrentá-las, ter algum conhecimento sobre, mas também é dos homens do nosso tempo, do que eles precisam, homens que vivem em uma inépcia, em uma inópia intelectual muito maior do que a época de Machado de Assis, é que talvez a gente possa fazer essa comparação, que necessitam de pessoas para guiá-los, para mostrar algo do que conhecem, motivá-los, mostrar que existe este mundo, né? O grande problema é não somente falar a desconhecer, como diz Hugo de São Vitor no começo de Didascálio Comum. Não, o grande problema aqui é falar que não vale a pena conhecer. Ignorar é algo, mas saber que existe e voluntariamente ignorar, incentivar os demais para que ignorem também, bom, aí é muito mais grave, né? E é neste cenário em que vivemos muitas vezes. Cenário de redução do que pode ser conhecido e do valor daquilo que pode ser conhecido. Além disso, nós temos de ouvir os nossos alunos, né? Eles são também um guia seguro para a determinação. Assim nós não nos perderemos ao longo de nossos caminhos, né? E o esquema ou o nosso planejamento de um ano inteiro já estará feito, né, se seguirmos este conselho. És, professor, como Virgílio para Dante. Foste enviado por quem muito ama o discípulo, no caso Beatrice, na Divina Comédia, que por Deus mesmo, pelos pais, enfim, para salvá-lo das feras que o atacam, tendo já conversado com os homens do passado e compreendido as necessidades do presente. Inicialmente, o aluno te dirá que és sua inspiração para seguir nos estudos, como fez o Florentino com seu guia, Dante com Virgílio, mas chegará um momento em que tornar-te-ás inútil, e nisso repousará a tua maior alegria. Pois, como ensina Santo Tomás de Aquino na Suma de Teologia, a alegria é o repouso na posse de um bem. E o bem da verdade é o mais elevado à natureza humana. Deves libertar os alunos, não torná-los teus servos. Ao final, ficarás sozinho, mas terás cumprindo tua missão: ser um instrumento que aproxima a alma do discípulo da verdade. Mas só o farás bem se ouvires atentamente o que os homens já disseram sobre o tema, as inquietações do teu tempo e as dúvidas dos teus alunos. Seguindo estes critérios, certamente nós teremos um percurso seguro para seguir e não iremos nos desviar do caminho que é nosso, mas o encontraremos propriamente. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Deixe teu comentário acerca do que achaste e até o próximo vídeo.